Graças a Deus, aleluias. Eu saúdo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Abram as suas Bíblias comigo. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículo 5 a seguir. A nossa mensagem hoje é cuidado com a pedrada. Cuidado com a pedrada. Segundo livro de Samuel, segundo Samuel, capítulo 16, versículo 5. Bem-vindos, queridos irmãos, à casa de Deus. Aqui tem bênção de Deus, aqui tem pão. Tem pão na casa do pão, aleluia. Louvado seja Deus, aleluias. Eu gostaria de convidar os nossos irmãos para nós conhecermos hoje um personagem bíblico pitoresco, esquisito, até um pouco de mudar de opinião muito rápido. O nome dele é Simei. Nós vamos conhecê-lo no momento difícil da história de Davi, o servo de Deus, o rei, salmista, ungido do Senhor. Eu leio, meus irmãos, versículo 5 a seguir. E chegando o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da linhagem da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e saindo ia amaldiçoando. E apedrejava com pedras a Davi e a todos os servos do rei Davi, ainda que todo o povo e todos os valentes iam à sua direita e à sua esquerda. E amaldiçoando-o, Simei assim dizia: sai, sai, homem de sangue e homem de Belial, o Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, em cujo lugar tens reinado. Já deu o Senhor o reino na mão de Absalão, teu filho, e eis-te agora na tua desgraça, porque és um homem de sangue. Então disse Abisai, filho de Zeruia, ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Diz, porém, o rei: que tenho eu convosco, filho de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar. Pois o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi. Quem, pois, diria: por que assim fizeste? Louvado seja Deus, aleluias. Cuidado com a pedrada. Quando eu era bem garoto, eu gostava de caçar de estilingue. Quem já ouviu falar em estilingue aí? Levanta a mão. A gente pegava aquelas borrachas de soro que a gente falava, borracha que faz garrote, né? Latex. Garrote é o que segura na veia para pegar bem, enfim. E a gente fazia aquilo lá, e eu era menorzinho, fazia da borrachinha fininha, mas tinha os maiores que faziam da borracha grande, né? E era mesmo, a gente fazia estilingue porque no nosso tempo de criança até adolescente, a gente caçava e a gente comia a caça, né? A gente caçava perdiz, rolinha. Então, meus irmãos, como a gente usava o estilingue, a gente ia também fazer a seleção das pedrinhas que a gente ia usar. E a gente gostava daquelas pedrinhas brancas, principalmente as redondinhas. A gente saía, às vezes, leite de riacho e tal, pegava as pedrinhas, você lembra também, né? E a gente caçava com aquilo ali, só que a gente gostava de brincar com aquilo lá também, não é? A gente pegava o estilingue, ficava atacando em pedras e tal. E não foi uma vez, sei lá, ou duas, foram muitas vezes que nós vimos, às vezes, acidentes acontecerem. Pegava a pedra, atacava em outra pedra, e acontecia que tinha o ricochetear. O ricochetear é quando você, principalmente se usa para tiro, né? Dá um tiro em algum lugar, a bala bate num lugar e volta, bate e toma outro rumo, acerta outra coisa. E com o estilingue também tinha isso. Às vezes você tacava a pedra ali, a pedra batia numa outra pedra, batia na outra, e já vi gente levar a pedrada que ele mesmo tacou. Ele chegava e pá, pedra, zim, 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 pá, nele mesmo.
Por isso que a mensagem hoje é cuidado com a pedrada. Porque às vezes você pode tacar a pedrada pode ricochetear e voltar e bater em você mesmo. Mas é rica essa mensagem, porque nós estamos falando, meus irmãos, de um tempo que Davi, a Bíblia Sagrada nos fala que ele estava sofrendo terrivelmente. Era algo como se a consequência dos seus próprios erros, porque Davi, ele havia cometido erros grosseiros, havia cometido adultério, havia cometido um assassinato grosseiro, e ele já estava sofrendo a sua porção, eu diria assim. E não é que se levanta o seu próprio filho contra ele, Absalão, e barbariza. Não quero falar o que Absalão fazia, porque chega a ser até chato. Barbariza, tenta tomar o lugar do pai, e o pai amava aquele filho terrivelmente, e não queria matá-lo, porque Davi tinha os seus valentes. Então Davi resolve se afastar. E Davi estava nessa região aqui, Baurim. Depois que Davi fez tudo isso, ele foi se assentar no seu trono tranquilamente, até que Deus levantou Natã, que é o tipo de profeta que falta, né? Profeta de Deus mesmo, pessoa que pode chegar e falar: ó rei, o errado é você, vai ter consequência. Aleluia. Depois da sentença de Natã, as coisas ficaram pesadas para Davi. E chegando nessa região, Davi, ele tentava se afastar, não é? E não é que sai esse tal de, repitam comigo, Simei. Não aconselho ninguém colocar o nome dos filhos de Simei, muito menos de Gera. E Davi buscava então, já que Absalão e os seus agregados queriam matá-lo, Davi procurava se esconder, não queria fazer mal ao seu filho, e sai esse fulano aqui, Simei. E a Bíblia Sagrada nos diz que ele sai amaldiçoando Davi, ele sai dando pedrada em Davi. E a Bíblia Sagrada nos fala que Davi não estava sozinho. Davi estava com os seus valentes que iam à sua esquerda e também iam à sua direita. Em outras palavras, era só Davi falar. Por exemplo, tinha aqui um doidinho para matar esse Abisai, estava doidinho para matar Simei, estava coçando a mão para pegar a espada. E esse Simei, para mim, teve uma crise de loucura, saía gritando: homem de sangue, filho do diabo, não é? Sanguinário, está recebendo o que você semeou. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul. Como se Davi tivesse matado Saul e Jonatas, né? Não havia sido Davi, o crime de Davi era outro. Agora o teu reino está na mão de Absalão. Aí está a sua desgraça, seu sanguinário. E não contente, mandava a pedrada no rei. E Abisai falava: rei, é só o senhor falar yes. É só o senhor falar sim, mas eu arranco a cabeça dele agora. Agora. Olha, só faltou falar, não precisa nem falar lá, dá só aquela piscadela, tipo, dá só uma piscadinha assim, mas eu mato esse Simei agora. E ele vai ver o que vai lhe custar ficar dando pedrada e xingando o Senhor e amaldiçoando o Senhor. Olha, meus irmãos, a gente tem que tomar cuidado com o que fala e muito mais cuidado com as pedradas que a gente taca nas pessoas. Eu quero trazer isso aqui exatamente para as questões nossas com Deus, mas não posso deixar de falar das questões nossas conosco mesmos. Às vezes nós damos pedradas nos outros e às vezes recebemos pedradas. Às vezes as pessoas falam da gente, porque esse aqui estava cobrando Davi pela morte de Saul, pela morte de Jonatas e toda a sua casa. E não tinha sido Davi. E parece que vira moda com a questão das mídias sociais, com as aberturas para as pessoas se esconderem covardemente atrás de e-mails, atrás de Facebook e essas coisas. Pessoas frustradas ou interesseiras atribuírem a outras pessoas coisas que não fizeram, em detrimento de proteger o seu ganho, atrás da desorganização das coisas de Deus.
Claro que eu falo por mim, falo por esses e falo por vocês também, porque às vezes nós damos pedradas e às vezes nós levamos pedradas, porque às vezes nós falamos dos outros e às vezes os outros falam da gente. Então eu não quero isentar ninguém da situação, porque todos nós estamos sujeitos a viver situações como essas, e eu espero que nós estejamos vivendo como Davi, não como Simei, e não como consequência dos erros de Davi, mas por questões, eu diria mesmo, de perseguições ou coisas dessa natureza. Não é que eu queira tirar de alguém o direito de criticar, alguns até ter a sua ideia diferente, não. Mas eu quero, em nome de Jesus, meus irmãos, parar com essa situação de alguns casos. Nós temos muito mais juízes, não é? Nós temos muito mais críticos do que homens de Deus dispostos a fazer a obra de acordo ao coração de Deus. E a execução de muitos juízes termina a misericórdia. E infelizmente, meus irmãos, a falta de não só conhecimento, cultura e excesso de burrice leva muita gente a querer ver a desorganização na casa do Senhor, criar situações absurdas e achar que a igreja é como se fosse um congresso, onde as pessoas podem fazer o que quer, ou como estão fazendo na política. Ou às vezes acham que a igreja é uma praça pública, onde fazem o que querem fazer, criticam da forma que querem criticar, pensando que não haverá consequências. Mas eu digo a vocês, se existe um Deus vivo nesse lugar, esse Deus vivo está vendo tudo que está acontecendo nessa igreja e em todas as igrejas que são de Deus. Esse Deus vivo conhece o coração de todas as pessoas que estão trabalhando para o bom andamento da obra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. E os Simeis da vida, pode ter certeza que nós não reagiremos à altura dos ímpios, mas que o nosso Deus tem um tempo determinado para tomar atitude em todas as coisas. Isso Ele tem. E não é só na igreja. Quantos irmãos sofrem tantas perseguições, quantos irmãos sofrem tantas calúnias, quantas mentiras têm tirado de pessoas oportunidades que elas estavam tendo, e essas pessoas lamentam, choram, e às vezes não vem uma resposta rápida. Deixa eu dizer, Deus está no controle e tem um tempo para tudo. A mentira nunca vai sobreviver à verdade. A mentira nunca vai vencer a verdade. As intenções boas, conforme as registradas em Hebreus capítulo 4, do versículo 12 para frente, sempre serão lidas pelo Deus vivo e poderoso, e sempre serão discernidas pelo próprio Espírito Santo. Não dá para achar, meus irmãos, que nós vamos fazer acontecer e sobreviver da desorganização e achar que vai passar batido. Isso aqui é obra de Deus. Isso aqui é casa de Deus, isso aqui é povo de Deus. Nós como pastores temos a obrigação, não é questão de obrigação moral, porque, não, nós temos a obrigação espiritual perante Deus de cuidar bem de vocês, de cuidar bem de tudo quanto Deus tem colocado na nossa mão. Isso não depende de opiniões, críticas ou julgamentos completamente fora do contexto bíblico de Deus. Isso depende do que está escrito aqui na palavra de Deus e do bom senso daquele que Deus coloca diante de trabalhos, da obra que Ele quer realizar. Como eu disse aos irmãos, eu quero sim repreender juízes e executores da injustiça, porque enquanto nós fizermos isso, Deus estará conosco. Davi vinha caminhando, fez o que tinha de ter feito como pai, entendendo a situação que ele estava vivendo. Ele basicamente disse a Zeruia, não é? O que está acontecendo, Deus assim permitiu. E ele está admitindo que o que estava acontecendo porque ele tinha semeado uma semente que merecia aquilo, mas tinha que ser esse. E porque justamente esse, chutando basicamente um adversário caído, ameaçado pelo próprio filho, insultando o ungido do Senhor. O problema é que é o seguinte, a Bíblia coloca aqui como se ele fosse meio que um parente, não é, de Saul. A Bíblia fala que ele tinha uma determinada ligação
E eu entendo que o que ele queria era uma boquinha, não é? Uma boquinha. Queria um lugarzinho para de repente, mas como Saul e a família foram exterminados em batalha, o que aconteceu, aconteceu. Não sei quantas vezes esse homem já havia dito, mas não é justo. Imagine que Saul foi o primeiro rei de Israel, meu parente, eu podia estar lá trabalhando no escritório dele, recebendo aquela, não é, quantidade, como se faz em alguns governos, né? A pessoa ganha 20, mas ganha, não sei, mais 200, 100, sei lá, para cuidar do seu gabinete. Podia estar lá no gabinete, é a boquinha. E meus irmãos, nós temos que abrir os olhos com crente boquinha. Tem muito crente boquinha, que é uma boquinha para ficar explorando a boa fé de vocês, para ficar explorando a boa fé dos nossos irmãos dos bairros que estão lá, e essas pessoas vão lá fazer alguma coisa como culto, fazer ceia, querem cobrar para dar ceia, querem cobrar para pregar, e nós não concordamos, nós não aceitamos. Eles começam então a difamar a diretoria, a difamar a igreja, a jogar pedra nos obreiros, despreparados, sem preparo algum, cheios das meninices, dos retetés e das coisas que nós temos tentado colocar em ordem na casa de Deus, mas são completamente profissionais no lançamento de pedras, e são também profissionais no lançamento de calúnias. Vou voltar para o texto, porque vai ficando interessante, a gente vai se aprofundando. Como eu disse a vocês, Davi poderia ter eliminado ele, mas Davi falou não. O Senhor permitiu. E Zeruia ficou lá com a mão coçando. Se o rei deixasse, eu cortava o pescoço agora. Mas Deus dá oportunidade, dá ou não dá, meus irmãos? Vocês acham que foi de Deus Davi falar: calma, Zeruia, guarda a sua espada? Calma. Foi de Deus ou não foi? Deus dá oportunidades para mim, para vocês, para nós. Todos nós temos, meus irmãos, de repente, oportunidade de mudanças na nossa vida, e podemos mudar. Mas o que acontece, meus irmãos, passe um pouquinho, vocês estão com a Bíblia aberta ainda? Passe para o capítulo 19. Aconteceu que a coisa foi se desenvolvendo, Absalão foi se enfraquecendo, e a Bíblia Sagrada diz que Absalão acabou tendo uma tentativa de fuga, ficando suspenso em uma árvore, preso pelo seu cabelo bonito, cabeludo, ficou suspenso e morreu. Não é que ele morreu assim, morreu porque alguém foi lá e deu uma forcinha, né? E Davi estava arrasado, porque Davi amava o seu filho. E a Bíblia Sagrada nos diz que Davi, sabendo da morte de Absalão, depois de ter chorado amargamente, ele resolveu então voltar para Jerusalém. Capítulo 19, versículo 16. E agora, hein? Davi iria passar por aquele mesmo lugar. E a Bíblia Sagrada nos diz que quando Davi atravessou o rio Jordão, capítulo 19, versículo 16, quem apareceu diante dele? Quem? Eita, Simeizinho volúvel, hein? E apressou-se Simei, filho de Gera, filho de Gêmene, que era de Baurim, aquele lugar. Desceu com um monte de gente, vou resumir, varões e mais varões, seus filhos, e foi diante do rei. Vamos ao versículo 18. E passando a barca, para fazer passar a casa do rei, para fazer o que bem parecesse aos seus olhos, então Simei, filho de Gera, se prostrou diante do rei, passando ele o Jordão. Já não era mais aquele Simei que vinha falando: sanguinário, está colhendo que você semeou, seu sanguinário, assassino. Não era mais aquele, era outro. Fisicamente era o mesmo, mas agora estava tomado pelo medo. A batalha, ou seja, a guerra tinha terminado, e Davi certamente assumiria o trono, e ele estava com medo danado de Davi falar: vai lá e busca Simei, aquele que me deu pedrada. Então tome cuidado quando você jogar pedrada, para de jogar pedrada. Nós não precisamos disso, meus irmãos. Ou nós somos de Deus ou nós não somos de Deus. Não tem meio termo.
Veio ao encontro de Davi, a conspiração havia terminado, enfim, Israel estava em vitória, e Davi chorava ainda a perda do seu filho. No versículo 19, observem vocês, primeiro no versículo 18, observe que ele se prostrou diante do rei. Vai, taca a pedra no rei. Não quis não, se prostrou. A Bíblia Sagrada nos fala que ele começa, no versículo 19, um mover de confissão. Ele vai dizendo ao rei: olha, não atribua a mim, não me impute, né? Não atribua a mim, meu senhor, a minha culpa. Sabia que era culpado. Não te lembres do que tão perversamente fez o teu servo. Sabia que havia procedido de uma forma perversa. Cuidado com a pedrada. No dia que o Senhor saiu de Jerusalém, não guarda isso no coração não, ó rei, porque o teu servo está confessando aqui que pecou, versículo 20, estou fazendo num português mais simples de entender. O teu servo confessa, em outras palavras, eu aqui, ó rei, eu confesso que eu pequei. Cadê Zeruia? Já guardou a espada? Tinha medo de morrer, tinha razão. Cuidado com a pedrada, cuidado. Não quer falar mais que é da linhagem de Saul também não. Porém eis que sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. Agora não é mais sanguinário, agora não é mais assassino, agora é rei meu senhor. Mas Deus dá oportunidade, meus irmãos. Deus dá oportunidade. Se Deus dá oportunidades, né, quem somos nós para dizer não? Mudou até de identidade. E o que acontece? Acontece, meus irmãos, no versículo 21, guardem isso. Abisai não era tão ungido como Saul, né? Basicamente, Abisai, filho de Zeruia, fala para Davi, de novo, ele amaldiçoou o Senhor ungido. Deixa eu acabar com ele, rei, deixa. Basicamente fala isso. Deixa eu acabar com ele, eu estou doido para matar esse safado. Mas a Bíblia Sagrada diz que Davi perdoa o seu agressor. Mais uma vez Davi fala: que tenho convosco, filhos de Zeruia, para que hoje me sejais adversários. Morreria alguém hoje por Israel? Porque porventura não sei que hoje fui feito rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: não morrerás. E o rei chegou a jurar: eu não vou matar você. Coisa linda, né, meus irmãos? Coisa linda. Porque quando acontece com a gente dá uma raiva, não é verdade? Vamos ser sinceros, dá uma raiva ou não dá? Só os sinceros, dá uma raiva ou não dá? Nós somos seres humanos, nós podemos ficar irados às vezes. A Bíblia fala: irados se não pequeis, e que não se coloque o sol sobre a vossa ira. Já resumindo, às vezes nós temos, meus irmãos, esse momento de que não é possível. Como pode uma coisa dessa? Mas Davi, meus irmãos, ele diz: não, eu não vou matar esse que me deu pedradas. Eu não vou matar esse que me chamou de tudo enquanto é coisa, me atribuiu coisas que eu nunca fiz. Deixa ele. Cuidado com a pedrada. Diga bem alto: cuidado com a pedrada. Tem crente, meus irmãos, eu estou falando de crente, não estou falando do não crente, mas tem crente que é assim, parece que ele leva a Bíblia de um lado e um saco de pedra do outro. A gente precisa, meus irmãos, tirar esse monte de saco de pedra, pedregulho, pedregão, e a gente tem que começar a carregar um pouquinho a sacola da misericórdia, sabe? Temos de deixar de ser juízes e executores da injustiça e passarmos a observar muito mais o amor de Deus na nossa e na vida dos outros também. Passarmos a entender coisas que Deus quer da gente, Deus quer dos outros.
Olha, é inacreditável que um homem como Davi, eu sinceramente penso assim, tenha perdoado, mas acontece que Davi vinha de um sofrimento tremendo. Hoje eu estou sendo constituído rei de Israel, hoje não é dia de ninguém morrer. Eu juro para você que eu não vou te matar. Estão com a Bíblia aberta ainda? Passa um pouquinho mais para frente. Primeiro livro dos Reis, por gentileza. Capítulo 2. O nome do Senhor é louvado, é exaltado. É assim. As coisas vão, não é? Davi estava morto agora. Observem vocês. O problema aconteceu quando Absalão estava vivo. O perdão aconteceu quando Absalão estava morto. E agora Davi estava morto e Salomão, aquele que tendo a oportunidade de pedir a Deus alguma coisa, pediu para que Deus desse a ele sabedoria. Salomão agora era rei. E é claro que alguém foi lá e falou: olha, Salomão, Simei está vivo. E Salomão, quem é esse tal de Simei? Simei, assim, aconteceu assim, quando Absalão, seu irmão, estava tentando tomar o trono, o usurpador. Então Davi estava saindo e encontrou-se com esse Simei aí. Simei xingou ele, chamou ele de sanguinário e tacou pedrada nele. Capítulo 2, versículo 36, primeiro livro dos Reis. Salomão mandou chamar Simei e disse: olha, eu quero que você faça a sua casa aqui em Jerusalém, habita aqui em Jerusalém, não saia de Jerusalém, não vá nem para uma parte nem para outra. O que Salomão estava dizendo a ele é o seguinte: você foi inimigo do meu pai, o meu pai te perdoou, então eu vou ficar, os meus olhos vão ficar em cima de você, você vai ficar aqui, não saia daqui, vamos fazer aqui um trato. Se o meu pai disse a você que não iria te matar, tudo bem, mas você fica aqui, porque você deu pedrada no meu pai, você amaldiçoou meu pai, então você vai ficar debaixo dos meus olhos. Versículo 37, no dia que você sair, eu te mato, e o teu sangue será sobre a tua cabeça, a culpa será sua, porque eu estou dando a você a oportunidade de viver aqui e viver bem. E era tão boa a proposta que o atirador de pedras disse no versículo 38, boa é essa palavra, como tem dito o rei meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém muitos dias. Sempre tem um mais, né, meus irmãos? Sempre tem um mais. Salomão fez uma proposta justa, instituiu limites para Simei e ele concordou com tudo. Agora eu poderia fazer uma vertente para a nossa vida espiritual. Nós éramos merecedores de morte, nós também fomos perdoados pelo Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor também tem instituído para nós limites para nós vivermos a nossa vida dentro daquilo que nós chamaríamos passar pela porta estreita e andar no caminho estreito. No dia que nós sairmos do caminho estreito, nós poderemos estar escrevendo a história da nossa própria morte, da nossa própria condenação. Nós podemos fazer isso. A oportunidade é boa e eu não posso deixar de falar. Simei disse: então tá bom, eu vou, como dizem alguns, eu vou viver no estreito. Mas acontece que o tempo vai passando, as pessoas vão se acostumando, do versículo 39 para frente. 3 anos, alguns servos de Simei fugiram, provavelmente escravos. Eles estão em Gate. Simei não se fez de rogado. O quê? Meus servos vão escapar assim, mas de jeito nenhum. Versículo 40, se levantou, albardou o seu jumento, colocou os instrumentos para poder subir no jumento e foi buscar os seus servos. Só que o seguinte, meus irmãos, assim foi Simei e trouxe os seus servos de Gate.
Só que Salomão estava de olho mesmo. E Salomão tinha os seus servos, ele não podia enxergar tudo sozinho, mas tinham olhos que enxergavam por ele. Alguém foi lá e disse a Salomão: olha, Salomão, versículo 41, Simei de Jerusalém foi a Gate, ou seja, saiu de Jerusalém, saiu dos limites estabelecidos pelo Senhor. Ele descumpriu aquilo que havia combinado, ele quebrou o contrato. O rei falou: tragam Simei aqui. E disse para ele: não te conjurei eu pelo Senhor. Versículo 42, e protestei contra ti, dizendo: no dia em que saíres para uma outra parte, sabe de certo que certamente morrerás? E tu me disseste: boa é essa palavra que ouvi? Porque pois não guardaste o juramento do Senhor, nem o mandado que te dei? E disse mais o rei a Simei: bem sabes tu. Vejam vocês que na primeira vez que Salomão chamou Simei, Salomão não ficou atacando na cara dele, tipo: você deu pedrada no meu pai, você xingou meu pai, você amaldiçoou meu pai, você chamou meu pai de assassino, você caluniou contra o meu pai, dizendo que ele havia matado Saul e a sua família. Ele não disse isso, mas ele sabia. Olha, meus irmãos, às vezes nós falamos, às vezes nós fazemos, às vezes nós acusamos, às vezes nós caluniamos. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. E deixa eu dizer a você mais, talvez as pessoas que nós atingimos, eu sempre digo nós, porque todos estamos sujeitos. Às vezes as pessoas que nós atingimos, às vezes as pessoas que nós matamos espiritualmente, talvez essas pessoas sofram danos tremendos e até nos perdoem. Mas tem um Deus que está de olho na gente, ó. Então cuidado com a pedrada, viu? Tem um Deus que está com os olhos na gente ali, ó, e não tira os olhos da gente. Se alguém pensa que vai ferir os ungidos do Senhor, ferir as ovelhas do Senhor, se alguém pensa que vai acabar com a vida do servo de Deus e vai passar em branco, Deus pode até perdoar. Mas se não houver arrependimento, haverá morte. Porque eu sirvo um Deus que é assim, Ele dá oportunidade. Não é que Deus vai matar, a pessoa está andando e entrando pelo caminho que conduz à morte. Porque se não for para servir um Deus que a sua palavra tem de ser cumprida, não nos adianta servir Deus algum. E o Deus que nós servimos é esse Deus. Se nós temos a oportunidade de nos humilhar, se nós temos a oportunidade de andar dentro dos limites estabelecidos por Deus em todos os sentidos da nossa vida, e nós fazemos o contrário, nós estamos indo na direção da nossa própria condenação. E no dia que vier a escuridão, que vier o inverno, que vier a consequência da nossa desobediência, nós não podemos culpar ninguém, os culpados somos nós mesmos. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe dos nossos pensamentos. Deus sabe das nossas intenções. Uma das coisas mais lindas que eu acho, meus irmãos, claro, dentro do seu contexto, é o que a Bíblia Sagrada fala a respeito das nossas ações, do nosso trabalho, das nossas atitudes. Deus não julga a gente necessariamente pelas coisas que a gente faz. Deus julga a gente pelas intenções que nós temos. Porque às vezes nós podemos estar bem intencionados e cometer um erro. Não estou falando de nada grosseiro, não estou falando de nada exagerado. E às vezes nós podemos trabalhar muito, às vezes nós podemos parecer estar fazendo muito, mas as nossas intenções são contrárias, as nossas intenções são erradas. Por isso que a Bíblia Sagrada fala que Deus julga os pensamentos e as intenções do coração. Entenda quando Deus está falando. Nós precisamos de conhecimento, precisamos da palavra, precisamos descafruchar as coisas de Deus para não cometermos erros grosseiros e depois um dia na vida, talvez no ocaso da nossa vida, estarmos colhendo consequências que nós nunca pensamos em colher.
Deus sabe todas as coisas. Nós temos a oportunidade de fazer concerto com todos os nossos irmãos. Nós temos a oportunidade de colher as palavras do próprio salmista e andarmos em comunhão com todos os nossos irmãos. Nós temos, meus irmãos, a oportunidade de levar as coisas de Deus a sério, de noite e de dia, dormindo, acordado, fazer as coisas de Deus de acordo à vontade de Deus, não a nossa própria vontade, e estarmos tranquilos, como se fala, com nossa cabeça prontinha para ir para o travesseiro e dormir tranquilamente. Nós temos a oportunidade de fazer isso, mas às vezes não fazemos por pura birra, às vezes não fazemos por orgulho do nosso coração. Às vezes fazemos as coisas e as pessoas pensam que estamos fazendo, aquele irmão ali, mas nunca vi tão trabalhador. Mas Deus conhece, talvez a intenção do irmão que trabalha tanto não seja tão boa assim. E às vezes tem gente que trabalha bastante, a intenção do coração é ótima, é maravilhosa. Deus sabe. Deus sabe. Que bom que Deus sabe. Vamos voltar para o Simei. Negligente. Com todo respeito, meus irmãos, não é só questão de um erro, é uma estupidez desmedida. No versículo 24, o rei fala para Simei: você sabe exatamente o que você fez com meu pai. Ele está dizendo: eu pedi para você ficar aqui porque eu queria ficar de olho em você. Você sabe o que você fez com meu pai. Davi havia dito ao filho de Zeruia. É o filho de Zeruia mesmo, é isso? Bom, o que queria matar ele. O que está acontecendo, Deus permitiu. E agora Salomão está dizendo, no versículo 44: pelo que o Senhor fez recair a tua maldade sobre a tua cabeça. O rei Salomão será abençoado. O trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. E o rei chamou Abenaia, filho de Joiada, partiu para cima dele e o matou. E foi confirmado o reino na mão de Salomão. Cuidado com a pedrada, cuidado. Esse aqui, atirador de pedras, morre vítima da sua própria insensatez. Cuidado com a pedrada. E não estou falando que às vezes tem aquela história, né, meus irmãos, que a pessoa, porque prega a palavra de Deus, tudo é, olha, eu sou ungido, não toque no ungido. Não estou falando, todos nós aqui somos ungidos. Todos nós somos ungidos. Não é verdade? Não é que eu estou dizendo disso, como eu disse aos irmãos, não é que eu estou dizendo que nós pastores temos que estar acima de todos, como se estivéssemos um degrau a mais, e nós estamos num pedestal, e exaltado seja o nosso nome, louvado seja eu. Não estou dizendo isso, seria uma mentira dizer isso. Todos nós aqui somos de Deus. O preço do sangue de Jesus pago na cruz do Calvário foi o mesmo, e cada alma aqui é valiosa. E todo mundo tem que tomar cuidado na hora de soltar a pedrada. E o melhor de tudo é não soltar a pedrada, sofra o dano. Eu gosto, meus irmãos, de falar quando Paulo se dirigia aos Coríntios, dizendo: porventura não há entre vós pelo menos um que seja espiritual, para que sofrendo dano se cesse a contenda. Mas nós não queremos sofrer danos, não. Nós queremos nos sobrepor às situações, às vezes à força. É oportuno o que eu vou dizer a vocês para encerrar a mensagem. É muito oportuno. Nós viemos à presença de Deus, nós fomos perdoados. Ou seja, fomos perdoados. O nosso Rei Jesus levou sobre si os nossos pecados e fomos perdoados. Aleluia. Observemos os limites estabelecidos por Deus. Quando eu digo limite, não é que eu estou dizendo que existem prisões, não é que eu estou dizendo que existe algo que nos traz desconforto. Não, observemos onde é que Deus quer que a gente esteja, dentro dos termos de Deus. E nunca pensemos em desafiar a autoridade do Rei dos Reis na nossa vida. Porque Deus sabe
E as coisas não boas que nós colhermos não será culpa de ninguém, a não ser culpa nossa mesma. Vamos semear boas sementes, meus irmãos. Vamos extinguir as pedradas. Vamos deixar de buscar benefícios onde não existem benefícios. O benefício de todo servo de Deus, quando se trata de fazer a obra de Deus, são as mansões celestiais e o galardão que está esperando aquele que está fazendo a obra do Senhor de todo o coração. Qualquer outro tipo de benefício que pessoas buscam às custas de massacrar outras pessoas será sentença de juízo, ou seja, será sentença de perdição. Semeie nunca mais. Perdão de Deus sempre. E nos colocarmos diante da presença de Deus da forma que Deus nos coloca, é isso que Deus quer. Se você entende que Deus tem um projeto através das suas mãos, é de Deus, quem é o homem para impedir? Se você entende que Deus tem algo para fazer por seu intermédio, e Deus vai usar você, eu pergunto, qual é o homem na face da terra que pode impedir o mover de Deus? Ninguém alcança boquinhas na base das pedradas e na base das gritarias e calúnias e coisas dessa natureza. As coisas de Deus são conquistadas quando nós estamos caminhando de joelho na presença de Deus, com o nosso coração humilhado na presença do Senhor. Não é preciso pedrada, cacetada, espadada, tiro, nada disso. O que você tem de fazer, Deus certamente vai propiciar para que você possa fazer. Seja uma bênção, igreja, seja uma bênção. Pedrada não, chega de pedrada. Amém? E que Deus use todo mundo no seu tempo, na hora certa, da forma correta, sem trazer escândalos e sem trazer palavras que vão desanimar a igreja, e sem ficar mandando Moisés entrar na arca, Josué descer da figueira e coisas dessa natureza. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Pedrada não, chega de pedrada, porque cuidado, ele pode ricochetear e aí não dá. Semeie, não, nunca mais. Chega. Coloque-se de pé em nome de Jesus Cristo. Vocal vai louvando e exaltando o nome do Senhor. A igreja vai falando com Deus em voz baixinha, vai falando com Deus, vai falando com Deus. Purifica os nossos sentimentos, Senhor. Purifica as nossas intenções. Purifica-nos de todos os nossos pecados, ó Deus. Quantas pedradas nós temos atirado sobre pessoas. Às vezes interpretamos errado pessoas. Às vezes, Senhor meu Deus, falamos o que não é necessário falar. Às vezes, Senhor meu Pai, nós fazemos coisas absurdas. Purifica-nos, meu Deus. Nós queremos viver dentro dos teus termos, nós queremos viver dentro dos teus limites. Nós queremos, ó Deus, caminhar a caminhada nesse caminho, um caminho estreito. Nós queremos, Senhor meu Deus, sentir. Nós queremos exaltá-lo, Senhor. Nós queremos glorificá-lo, Senhor meu Deus, com toda a força do nosso coração. Purifica-nos, ó Deus. Purifica o seu povo, meu Pai, purifica a sua igreja, derrama sobre nós o poder do Espírito Santo. Derrama o poder do Espírito Santo sobre nós, lava-nos, ó Deus. Purifica-nos, Senhor. Levanta o caído, meu Deus. Restaura, meu Deus, aquele que está caído, abatido, perdido. O nome do Senhor é santo, é glorificado. Visita esse coração aberto à visitação do Senhor. Manifesta-te, ó Deus, àqueles que reconhecem que precisam ser perdoados, precisam abundar na tua misericórdia. Vem sobre nós, Espírito Santo da verdade. Nós não queremos ser apedrejados, mas também não queremos tacar pedra, Senhor. Vem sobre nós, Espírito de Deus, e sê conosco.
Ajuda-nos, ó Deus, a viver a nossa vida com humildade. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos a nossa vida na Sua presença. Na Sua presença, seguindo o Senhor de perto e não nunca de longe, Senhor. Seja com esse povo, seja com essa igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém, amém. Quem entendeu o que Deus falou com vocês? A gente não pode tacar pedrada, e a gente também não pode receber pedrada. Eu falo em defesa de todos nós, em defesa da igreja, em defesa da minha pessoa também. Cuidado com a pedrada. Fala aí, cuidado com a pedrada. Porque Deus vê tudo, não é verdade? E nós já vamos orar para Deus abençoar você, abençoar a sua família, prosperar você, prosperar a sua família. Todo mal está repreendido. Fica de pé, é oração da fé. Depois vamos fazer unção com azeite. Põe a mão na sua cabeça aí. Deus está te curando, Deus está te abençoando, Deus está te renovando. Pedrada nunca mais, chega de pedrada. Pedrada não, sai, estou fora, em nome de Jesus. Grande Deus, poderoso Pai, o Senhor é Deus vivo e poderoso. E agradecemos ao Senhor pela sua misericórdia na nossa vida, misericórdia na vida do seu povo. Pedrada não, Senhor, nós não queremos mais nem levar pedradas, nem cacetadas, e muito menos tacar pedras nos outros. Nós queremos viver uma vida, meu Deus, humilde, de humildade, uma vida, meu Deus, serena, uma vida, Senhor meu Pai, aprovada pelo Senhor, e podemos ter a certeza de que o adversário está vencido. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, purifica os nossos pensamentos, sentimentos e intenções dos nossos corações. Lava-nos na sua palavra, purifica-nos do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Perfeitos nós não somos mesmo, Senhor. Por isso, cada vez que apresentamos ao Senhor a nossa oração, nós nos humilhamos, nós nos arrependemos. Queremos ser abençoados, prósperos, guardados. Queremos, ó Deus, receber a provisão do Senhor, a multiplicação do nosso pão. Queremos, Senhor meu Deus, ter tudo que pertence a nós guardado e protegido debaixo das tuas potentes mãos. Senhor meu Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor venha sobre cada uma dessas pessoas presentes aqui. Que a bênção do Senhor esteja sobre as crianças, sobre os jovens, sobre essa igreja. Que o poder do Senhor esteja sobre nós, que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós. Nós queremos, ó Deus, todos os dias contar vitórias, vitórias, vitórias e mais vitórias. Seja conosco, meu Deus, na tribulação, na luta, na hora do choro, também na alegria. Seja conosco, meu Pai, abençoando-nos, guardando-nos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, amém. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela presença de vocês. Foi muito bom ter vocês aqui na casa de Deus. Nós somos da Igreja Deus e Amor, uma igreja de todos e para todos. A nossa igreja está na Avenida do Estado, 4568, na Baixada do Glicério. Digam comigo assim, meus irmãos: a paz do Senhor mais uma vez. A paz do Senhor mais uma vez. A paz do Senhor Jesus. Vão com Deus, meus irmãos, que Jesus os abençoe grandemente. Amém.